Gaúcha Mais, na Rádio Gaúcha. A cloroquina voltou ao discurso quase que diário do presidente Jair Bolsonaro, depois de umas semanas falando menos do medicamento, relembrando aqui que já tem orientação do Conselho Federal de Medicina, uma autorização de uso, tem o protocolo do Ministério da Saúde, mas tem muita discussão política, inclusive com desinformação em cima do tema. Então nós convidamos aqui para a abertura do Gaúcha Mais o presidente do CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Neubart Trindade. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Stout, muito boa tarde, ouvintes. Realmente, né, esse tema se politizou agora, uma medicação que até o presente momento não se mostrou efetiva para o combate ao coronavírus, né? Toda a classe médica espera, tomara que se comprove que a hidroxicloroquina funcione para o coronavírus. Só que até o presente momento nós não temos evidências que possam garantir o seu uso seguro e seu uso eficaz para o tratamento dessa virose, né? Não se tem nenhuma evidência nesse sentido. Então, por isso, é muito difícil, nós não conseguimos estabelecer protocolos claros para, do casos leves, indicar a cloroquina de uma forma indiscriminada, né? Tem que ficar bem claro. E até o próprio Conselho Federal de Medicina, quando se pronunciou em relação ao uso da cloroquina, ele não indicou para casos leves. Ele deixou a cargo do médico assistente, do paciente, a indicação ou não. Porque, convém ressaltar, até o presente momento nós não temos evidências que seu uso realmente funcione. Inclusive já tem mais estudos, outros estudos que surgiram agora no último mês, nas últimas semanas, não comprovaram o real benefício dessa medicação. Presidente, até para a gente explicar para quem é leigo, né, nós que somos leigos no assunto, o porquê da importância desses estudos e estudos que sejam robustos, né? O protocolo científico, ele não é simplesmente a Kelly tomou, funcionou para ela, então tá bem para todo mundo. Não, exige estudo, exige tempo, que é algo que até a gente não tem agora, né? Mas quando a gente testa um medicamento, né? Quando a indústria testa um medicamento, são anos e anos testando com critérios muito rigorosos. Gostaria que o senhor pudesse também compartilhar para o nosso ouvinte essa explicação. Excelente pergunta, Kelly. E até eu diria mais. Claro, em caso agora de uma epidemia, em caso de uma catástrofe, a gente acaba tornando os estudos, tentando fazer esses estudos com mais celeridade, com mais pressa. Perfeito. Mas mesmo esses estudos que foram com mais pressa, que a gente conseguiu, que se pulou algumas etapas, mesmo assim, esses estudos não comprovaram esse benefício da hidroxicloroquina. Então, por dois motivos. Além de ela ter parefeitos, e que os parefeitos dela, num uso em larga escala, não são desprezíveis, a gente sabe que muita gente pode ter arritmia, pode ter problemas cardíacos graves, não se tem, a gente está dando uma medicação que vai ser inócua, que não vai agregar benefício e a gente vai estar achando que o paciente está sendo tratado, enquanto na verdade não está recebendo tratamento nenhum. Porque o que está aparecendo até agora nos estudos é que a maioria das pessoas que tiverem coronavírus, seja as formas leves, as formas médias, até as formas graves, vão acabar se curando, seu próprio sistema imunológico reage e vão melhorar. Então, por isso é que eles usaram cloroquina, os pacientes melhoraram, iriam melhorar espontaneamente, e está se achando que foi por causa dessa droga. E nós temos que ter muito cuidado para que a gente, infelizmente, que a gente achar que essa medicação está funcionando, enquanto na prática não funciona. Nós temos que ter um rigor científico, tá? Até para esclarecer para toda a população, como tu muito bem colocaste. Não é que funcionou naquele paciente que vai funcionar na população. E sem dúvida alguma, pode ter as reações que a gente chama idiosincráticas, as reações que a gente chama, aquelas reações que toda uma população convém, de reações anafiláticas do uso dessa medicação. Então a gente tem que, além disso, garantir segurança e efetividade quando for indicar uma medicação. Não pode dizer assim, por um decreto, não, agora se usa hidroxicloroquina, porque certamente não vai funcionar. Tanto que no mundo inteiro está se fazendo protocolo de pesquisa, mas ninguém no mundo está confiante que ela realmente vai funcionar. O protocolo do Ministério da Saúde coloca o uso para os casos graves em hospitais. O Conselho Federal de Medicina, depois de uma análise, comunicou que não recomenda, mas autoriza, por decisão do médico,
junto com o paciente, inclusive nos casos mais leves. É uma autorização, não é uma recomendação. Gostaria que o senhor nos contasse, pelos relatos que o senhor tem, como tem sido essa relação dos médicos aqui no Rio Grande do Sul com os pacientes quando chegam ao consultório com sintomas leves. Tem usado, tem alertado para quais riscos? Depois desse alerta, os pacientes acabam desistindo do uso da cloroquina ou tem usado em grande quantidade? Na verdade, nos casos leves, não se tem usado em grande quantidade. Na verdade, depende muito da relação médico-paciente, o médico esclarecer o seu paciente, que é muito importante aquelas medidas de suporte, o paciente manter uma hidratação adequada, se manter em repouso. Se tiver sintomas mais graves de falta de ar, daí procurar uma emergência hospitalar, mas não se tem usado nos casos leves. O que o CFM, na verdade, liberou, uma coisa que já está liberada há muitos anos, é o seguinte: quer usar uma medicação no seu uso off-label, fora das indicações que tem na medicação, pode-se usar, só que daí o médico corre esse risco por indicar uma medicação que não se sabe se é adequada ou não. É isso que tem que ficar muito claro. O paciente chega a assinar dessa medicação. O paciente chega a assinar um termo? Um termo de consentimento. Só que esse termo não isenta a responsabilidade do médico, porque o paciente, quando está na condição de paciente, ele é leigo. Ele depende da decisão do médico, isso é uma decisão compartilhada. Mas na maioria dos casos, quando se conversa com o paciente, se explica sobre a história natural do coronavírus, principalmente nas suas formas mais leves, os pacientes até não querem usar essa medicação, preferem ficar só nas medidas de suporte, que é aquelas questões que eu falei, a questão de hidratação, se manter em repouso, principalmente repouso domiciliar, evitando esforço físico. Uma outra pergunta em relação à cloroquina e a essa crença, né, que não nos diz muita coisa de que será a salvação do mundo. Quais são os riscos, presidente, na sua avaliação de uma política nacional, né, de um ministro eventualmente escolhido pelo presidente recomendar o uso indiscriminado ou trazer essa leitura para a população de que a cloroquina vai salvar todos nós? O que o senhor avalia? Claro, o novo ministro não está escolhido ainda, mas caso venha com esse recado, com esse discurso, isso traz risco, isso é bom, isso é ruim? Certamente isso traz riscos, né? Medicina não é receita de bolo, né? Se fosse assim, todas as doenças a gente estabelecia, olha, para a doença X a gente estabelece tal remédio que cura todo mundo. E principalmente porque essa contrariedade da classe médica dessa tornar a medicina e o tratamento do coronavírus uma receita de bolo, porque vai gerar uma falsa impressão de segurança para a sociedade. E as pessoas, achando que tem um tratamento adequado, um tratamento curativo do coronavírus, vão deixar de ter todos aqueles cuidados do uso de máscara, de manter a questão da higiene, de lavagem contínua de mãos, de manter aquela questão do toalete respiratório que nós chamamos. Por isso, vai criar na sociedade aquela imagem: olha, não, felizmente, nós encontramos a cura do coronavírus, que todos nós queremos que se encontre, isso fica muito claro, inclusive eu. Tomara que a hidroxicloroquina funcione como curativo para o coronavírus. Só que atualmente nós não temos evidência para isso e as evidências estão até desacreditando o uso da hidroxicloroquina. Então, por isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente nas informações para a sociedade em geral, dizendo, nós temos a cura para o corona, quando até o presente momento nós não temos. Atualmente o que nós não temos é medidas de prevenção, que a gente tem que ter, porque não existe vacina nem um tratamento adequado ainda. Presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Neubar Trindade, muito obrigado por nos atender, bom trabalho. Não, nós estamos sempre à disposição dos senhores para prestar os esclarecimentos do ponto de vista científico. Obrigado. E uma homenagem nossa também, né, a todos os profissionais, presidente, que estão na linha de frente nesse momento. Nós aqui no Gaúcha Mais temos o quadro Diário do Fronte, que é justamente para valorizar, no momento de pandemia, essas pessoas que arriscam as suas vidas em nome da cura dos pacientes. Muito obrigada. E Kelly Matos, se eu pudesse reforçar só, e muito dos excelentes resultados que o Estado do Rio Grande do Sul vem apresentando, até numa baixa taxa de mortalidade, é graças à qualificação adequada dos nossos médicos intensivistas, dos nossos médicos emergencistas e dos nossos infectologistas. Muito obrigado. Obrigada. 2h51.